Olá, tudo bom? Como vocês estão? Eh, Hoje nós vamos bater um papo sobre algo que várias pessoas me perguntam e eu acabo explicando, mas parece que é um assunto aonde não tem fim, não tem, como eu posso dizer, ele não satura. Então, esses dias, algumas pessoas me escreveram, me perguntaram, e eu vou fazer esta live, é uma pequena live, para poder contar para vocês como realmente tudo começou. Como eu comecei a minha própria hospedagem do absoluto zero e, além de tudo, eu estava negativada financeiramente. Então, para quem não me conhece, eu sou Maria Pires, sou proprietária há 12 anos de uma hospedagem, no qual eu comecei com apenas 2 suítes e hoje eu tenho 30 lindas suítes, onde a gente está já, eu posso dizer, enraizado no mercado e eu comecei assim, do absoluto zero, sem uma formação, sem um sem uma certeza, na verdade, do que eu estava fazendo. Então, quando eu abri esse canal, foi exatamente para ajudar pessoas que, como eu, estava naquele período passando por momentos muito, muito difíceis financeiramente. Eu tinha que dar certo. Eu não sabia se eu iria dar certo, porque eu já havia dado errado em algumas atividades que eu havia começado algum tempo atrás. E, de verdade, quando eu tomei a decisão de que eu abriria esse canal, foram 2 grandes desafios. O primeiro foi o desafio, aonde eu precisava aprender um pouco mais sobre tecnologia. Hoje em dia as pessoas vivem, tecnologicamente falando, com um celular na mão, elas se comunicam o tempo inteiro, através do celular, através do computador. Então, assim, essa parte tecnológica a gente não pode mais negar de que ela faz parte da nossa vida e se a gente não se adequa, se a gente não corre atrás do prejuízo, digamos assim, a gente fica realmente à deriva, a gente fica de lado para um monte de coisas, porque a partir do momento em que você começa a engrenar, você começa a entender, você começa a fazer uma live sozinho, eu não preciso de ninguém aqui para me auxiliar, isso é uma vitória minha e é algo que é meu, isso é inerente meu, esse conhecimento, ele não me prejudica, pelo contrário. Então, aonde eu estiver, se eu quiser assistir algo, se eu quiser fazer algo, eu tenho essa liberdade. Eu acabei me desenvolvendo e aprendi um pouco mais sobre redes sociais, sobre exatamente como começa, como termina uma live, aonde coloca o título, aonde não coloca e por aí vai, tá? Então, quando eu comecei há 12 anos atrás, eu já havia falado sobre isso, mas vamos começar. Eu me mudei para cá, me mudei para essa cidade que não é a minha cidade, é uma cidade pequena, de apenas 12, na época era 10.000 habitantes, e quando eu me mudei para cá, eu tinha intenção de montar algo. Eu vim da Europa, porque eu sou brasileira, estudei em São Paulo, fui para a Europa para estudar, para trabalhar também. Trabalhei durante 13 anos que eu fiquei lá, e além disso me formei também, aprendi inglês, aprendi um monte de coisa, aprendi a vida, porque lá eu trabalhei de todas as formas possíveis. Eu era estudante, então naquela época era muito mais difícil, não era ainda a comunidade europeia. A Europa hoje ela está unificada, exceto agora com a
Grã-Bretanha, que saiu de novo, mas enfim. Hoje em dia as coisas são muito mais fáceis, até mesmo para quando, até os aviões, né? As linhas aéreas, quando a gente pensa o que era, na verdade, há 12 anos foi quando eu montei minha pousada. É, Meu pai do céu, 30 e poucos anos atrás, não posso relatar tudo aqui. Vocês imaginam a dificuldade, quantas, na verdade, quantas linhas aéreas existiam, né? Eram pouquíssimas, principalmente brasileiras, tinha algumas estrangeiras, porém o preço era muito, muito caro. Mas hoje existe N empresas que fazem esse translado e o preço com isso caiu muito, tá? Então, recomeçando, eu voltei para o Brasil, final de 2006. E aí eu queria realmente montar alguma coisa. Nós tínhamos feito um investimento, eu e o meu ex, ele especificamente, e a gente veio para cá como vamos montar alguma coisa, se não der certo, a gente tem uma segurança. Vamos tentar fazer dar certo desde o início, para que a gente tenha essa segurança financeira para quando ficarmos mais velhos, para curtirmos, enfim, para qualquer eventualidade. Mas a gente faz um plano, o destino faz outro. E em 2008 veio a queda da economia na Europa e a gente acabou perdendo 70% de tudo que a gente tinha. E ainda bem conseguimos resgatar uma pequena quantia, 30% de tudo que tínhamos investido, mas era uma quantia irrisória. Você pega uma economia, assim, uma vida, aliás, eram duas, que era a minha e a dele, tudo que a gente havia economizado por ano, de repente você perder tudo, 70%. E aconteceu, não tínhamos o que fazer, a única coisa era encarar a vida. E como a gente vai encarar isso? O meu ex acabou tendo uma outra concepção da que eu tive, e somos dois seres diferentes. Hoje a gente não está mais juntos, mas ainda bem, porque hoje ele é muito feliz e somos ótimos amigos, talvez mais amigos do que antes. E assim, a vida é isso, né? Então, eu me vi completamente. Naquele momento a gente ainda estava junto, mas eu me vi completamente perdido de alguma maneira, um pouco desesperado, porque eu tinha já feito alguns compromissos e, como eu disse, eu havia tentado abrir algo que eu não entendia e que realmente não deu certo. Eu gastei dinheiro nesse período, ainda bem que eu tinha dinheiro, e que foi em 2007, e quando aconteceu em 2008 eu tive a certeza, a plena certeza de que eu precisava fechar e começar alguma coisa pequena, modesta, que dependesse de mim, em primeiro lugar. Porque você não saber algo e ainda você depender 100% de outra pessoa ou de outras pessoas, fica um pouco difícil para você, como eu posso dizer, para você realmente fluir. Principalmente no ramo em que eu estava tendo esse negócio, digamos assim. Então, eu precisava trabalhar, e aí eu tinha a opção de trabalhar talvez com turismo, talvez montar uma escola de aulas, né, de inglês para crianças, mas era sempre voltada para a educação, e eu já havia, na verdade, me determinado que eu não queria dar aula. Eu fui professora de magistério, né? Eu fui aluna de magistério, eu dei aula para criança, maternal, dei aula para da primeira à quarta série, enfim, eu
eu já tinha uma bagagem, muito antes de sair do Brasil, eu já tinha uma bagagem como professora, depois fui professora, de quinta a oitava série, e chegou um momento em que eu parei, porque eu queria trilhar um outro caminho para a minha vida, e em 1990 eu tinha quitado completamente, eu parei de dar aula, eu pedi as contas, eu trabalhava numa escola particular e também eu fazia estágio em escolas da periferia de São Paulo. E feito isso, né, anos depois, com outra formação, depois de ter morado tantos anos na Europa, eu falei, eu não vou voltar a dar aula. Eu fazia, inclusive, um trabalho aqui na cidade que eu moro. Logo que eu vim para cá, eu fiz um trabalho voluntariado, nas escolas, inclusive, mas eu tinha certeza que eu não queria voltar a lecionar. E tinha essa possibilidade também na universidade, que também era dando aula, ou tentar algo completamente novo. E a única coisa que eu tinha uma casa, tinha quartos de hóspedes, e foi aí aonde eu decidi montar uma hospedagem. Eu não tinha noção do que eu iria fazer, no sentido, não tinha onde eu procurar. Eu tentei uma consultoria, e realmente não havia, porque quando você procura uma consultoria, a primeira coisa que eles querem saber é como que está a tua questão financeira. E aí eles vão saber quanto você tem guardado para poder investir. E, na verdade, eu estava exatamente numa situação que eu sabia quanto eu precisava ganhar para poder sobreviver. Era basicamente isso. Então, eu vi que eu só tinha uma única certeza, era a minha garra. E aí eu conversei com um ex que não estava aqui, estava viajando, e ele foi um pouco negativo, porém ele falou: olha, você que sabe, você está sozinha nessa. E tudo bem. E assim eu fiz. Chamei alguém para poder me ajudar a carregar algumas caixas, e eu sei que assim demorou basicamente a montagem entre a organização, porque eu tive que tirar muita coisa que era pessoal, eu tive que separar basicamente o que ia ser dos hóspedes, o que ia continuar meu. É, escolhi uma sala onde eu a transformei em café da manhã, em sala de TV, em sala de estar, de leitura, enfim. E foi assim, as duas suítes, a gente começou a pensar como o que precisaria tirar, na verdade, né? Porque tem que ser cômodo, ao mesmo tempo tem que ter segurança, não pode ter um monte de coisa onde as pessoas possam, sei lá, se machucarem ou ter coisas minhas. Não, eu tive que limpar basicamente tudo, deixar clean. O clean significa o básico, digamos assim, onde ela possa chegar, colocar a mala, ter a cama, ter um criado mudo com abajur, ter algo ou uma arara onde ela possa pendurar a bolsa, pendurar um casaco, enfim, essas coisas simples, uma cadeira para ela poder sentar. E aí eu comecei a lembrar dos lugares onde eu viajei, o que que realmente tinha, e foi basicamente através da minha experiência, do que eu já havia vivido, do que eu já havia viajado e ficado. Eu fiquei desde em camping até em suíte 5 estrelas, né, em Oman. Então, assim, eu tinha uma experiência vasta, digamos assim, em hospedagens no sentido aonde eu já havia ficado. Então é fácil, quando você tem essa experiência, você começa a lembrar e escrever o que realmente eu gostava, o que não gostava, para poder começar a montar a minha própria. E foi assim que eu fiz. Então,
dizendo, né, voltando para o título que vocês devem ter ficado curiosos, como se eu estava negativada. Eu estava realmente zerada, e não só zerada, eu tive que pegar dinheiro emprestado com uma sobrinha. E foi quase que nosso segredo, porque como eu iria começar algo onde eu já não tinha apoio do meu companheiro, e ao mesmo tempo eu não podia pedir dinheiro, eu precisava assim de alguma coisa, porque eu queria comprar uns lençóis, eu acho que foi uma cortina que eu precisava comprar, porque quando você tem a tua casa somente, algumas coisas, né, mesmo que você receba hóspedes e tudo, a pessoa entende. Mas quando você vai realmente abrir, talvez algumas coisas você precise modificar. E principalmente esse dinheiro eu peguei emprestado porque eu queria que os hóspedes tivessem acesso a essas duas suítes completamente independente da minha casa, porque assim eu tive que fazer uma escada aonde eu aclopei, na verdade, a um balcão e através desse balcão ela podia entrar as duas suítes poderia ter acesso por fora, então os hóspedes não precisariam entrar na minha casa, na minha porta principal, digamos assim, para poder ir para o quarto deles. Isso foi uma sacada muito legal e, é claro, era uma escada grande de ferro e, basicamente, metade desse dinheiro que eu peguei emprestado foi mais para fazer isso, exatamente para poder evitar que eu me tornasse um pouco, tipo, no dia que eles fossem chegar, eu tivesse que ficar o dia inteiro em casa, ou não somente isso, para não entregar a chave da entrada da minha casa, para eu, e não só eu, principalmente para o ex, né, se sentir muito mais confortável, porque aí você não entrega a tua chave, você entrega a chave do apartamento onde a pessoa vai ficar. Então, basicamente, a reforma que eu precisei fazer foi essa. O restante, eu acho que as camas, eu tive que comprar uma beliche, se eu não me engano, e, e o restante foi realmente o trabalho para poder organizar essas suítes, esses quartos, de tal maneira em que ela ficasse livre. Então, todos os meus objetos pessoais eu tirei, tudo aquilo que eu não queria que eles vissem ou que eventualmente quebrasse, porque essas coisas também podem acontecer. Então, eu acho que durou em torno de 2, 3 semanas para poder deixar totalmente impecável, pintar, organizar, colocar a cama na posição correta, testar alguns lençóis, porque aí depois disso, esses jogos já ficaram numa parte onde era para os hóspedes. E ao mesmo tempo, a cozinha, eu fazia o café da manhã na minha cozinha, mas a louça dos hóspedes também já estava toda separada. Eu tinha alguns jogos de jantares, então deu para modificar. Eu não precisei comprar basicamente nada, porque eu sempre recebia os filhos do meu ex. Eles não moravam conosco, mas eles sempre vinham ficar as férias conosco, então eu tenho muitas sobrinhas também. A gente sempre recebeu muitos amigos e parentes, então eu tinha um range assim de louça, de talheres grandes, e isso me ajudou muito. Então eu não precisei gastar com isso. Mas é muito importante você, desde o início, já fazer isso. Faz sabe, é, como eu posso dizer, a separação, aquilo que é teu, pessoal, que vai ficar na tua posse, e aquilo que vai ser da pousada, que vão ser usado pelos hóspedes, agora mais do que nunca, né, por causa dessa questão, apesar que está muito flexível essa questão do protocolo, está muito mais light, né, já houve momentos em que realmente tudo tinha que ser ensacado, separado, agora está bem mais tranquilo, mas é uma questão realmente de organização para você não se sentir
o tempo todo, 24 horas trabalhando, já que você vai ter a tua empresa na tua própria casa. Essa separação é muito saudável, é muito legal para você ver o que é teu pessoal, o que é da tua empresa. Então, voltando ao tema, uma das coisas que mais me incomodava, digamos assim, era essa questão de como eu vou recuperar. Eu me preocupava muito em saber como que as coisas iriam acontecer. Exatamente por eu estar num ramo novo, eu não tinha noção, mas da mesma forma que eu ficava preocupada com essa dúvida, eu tinha algo pulsando em mim que eu acreditava. Então, eu lembro que quando eu organizei tudo, eu convidei algumas pessoas amigas, que uns donos de hotéis e uns donos de pousada, eu fiz como se fosse um open house. É, na Holanda, normalmente, quando alguém compra uma casa ou quando ela muda, ela tem essa tradição de abrir a casa para os vizinhos verem, entendeu? E eu meio que convidei algumas pessoas, estrategicamente falando, convidei várias pessoas para poder virem até a minha casa e, e verem que eu acabei de abrir uma pousada dentro da minha própria casa. Então foi muito legal, porque abrindo essa casa, mostrando para as pessoas começaram sim a comentar e eu recebi feedback positivo, eu recebi feedback muito negativo e, de novo, principalmente de quem já tinha um estabelecimento consolidado, ao invés de me apoiar, como eu estou tentando fazer isso com você, essa pessoa foi muito negativa, porque, como eu te disse, eu não tinha televisão nos quartos, eu não tinha frigobar. Nessa época, eu acho que eu não tinha nem geladeira. E aí eu tive a ideia de ter uma geladeira em comum. E a pessoa falou: você é louca? As pessoas vão acabar mexendo umas nas coisas das outras e por aí vai. E não foi verdade. Eu tive, durante 10 anos, basicamente, essa tática. Eu tinha, né, conforme a pousada foi crescendo, eu fui colocando geladeiras em alguns pontos estratégicos e a gente falava para eles, né? Olha, essa geladeira é comunitária porque não tem frigobar nos quartos e não tinha. Hoje em dia a gente tem, mas até 2 anos atrás não havia frigobar nos apartamentos. Eram geladeiras comunitárias. E na recepção a gente tinha uma grande geladeira, uma geladeira abastecida com água, cerveja, sucos, aonde os próprios hóspedes pegavam, anotavam no papel o que eles haviam consumido, o que eles haviam pego, e no check-out a gente pegava o cartãozinho com o número do apartamento dele e ali estava uma fichinha onde ele tinha anotado basicamente tudo que ele consumiu durante o período que ele esteve aqui. E então algumas pessoas achavam que essa ideia era maluca, que não iria dar certo, as pessoas iriam acabar levando, enfim, aquele bendito preconceito que as pessoas querem um mundo novo, mas ninguém dá um passo para que esse mundo seja diferente. E eu tive essa experiência maravilhosa quando morei na Noruega, e eu queria, sim, implantar aqui, porque uma vez eu fiz uma viagem nas montanhas, e quando você chega nos hotéis, não tem ninguém. E aí você olha um número lá da eletricidade, você liga os disjuntores, você anota, você entra na despensa, pega aquilo que você quiser cozinhar, macarrão, sei lá, tinha atum, enfim, os enlatados. Você usa aquilo que você usar para fazer a tua alimentação, você vai escrevendo o que você consumiu, e aí você deixa, na verdade, o teu endereço, o teu nome, o teu endereço,
o número da tua identidade, né? O número soft number. E aí, simplesmente, 1 ou 2 meses depois, essa conta acaba chegando na tua casa. E assim, é maravilhoso, né? Porque lá tem a tabela com os preços de tudo. Então você sabe o que você quer pegar e inclusive até a luz no período em que você usou também já vem computado. E quando eu montei aqui a minha empresa, eu tive o maior orgulho de fazer algo assim com a geladeira, com as bebidas. E nunca deu nenhum problema. Então, é muito importante isso que eu estou te falando, por quê? Porque são coisas do teu dia a dia que você pode aplicar na tua empresa. Eu sei que, de repente, muitas pessoas falam: ah, Maria, mas eu não trabalho com isso. Nossa, eu nunca imaginei. Eu não sei nem como montar um quarto, eu não sei como forrar. Isso é o de menos. Se você tem essa vontade de montar algo seu, eu também não sabia arrumar, mas a gente vai aprendendo. Você já deve ter ficado em algum lugar onde você gostou, como as pessoas como eu posso dizer, embrulharam, digamos assim, o colchão ou forraram a cama, né? Então, você também pode ir na internet, olhar, tem tantos lugares hoje em dia com essa facilidade, porque as pessoas gostam de mostrar os quartos, né? E elas mostram aquilo que elas têm de melhor. Então é muito fácil, muito prático você realmente escolher algo para poder fazer parecido. De novo, eu sempre reforço isso. Por mais que você olhe algo, você nunca vai copiar algo e nunca vai sair igual. Eu não tenho nenhum medo de que as pessoas me copiem e que vai, né, fazer exatamente como eu faço, porque cada um tem a sua essência, cada um tem o seu gosto, cada um tem as cores prediletas, né? E isso é muito enriquecedor, porque você vai montando a tua empresa de acordo com aquilo que você acredita, de acordo com aquilo que você gosta. Por exemplo, eu tenho certeza que algumas pessoas que são fumantes, por exemplo, elas vão fazer uma empresa e elas não vão se importar que a pessoa venha e fume. A minha empresa é 100% não fumante. Não que eu tenha preconceito, eu tenho alergia. Então, eu não posso aceitar na minha casa que a pessoa fume, entendeu? Nos quartos. E isso é anunciado amplamente no site. Então, a pessoa sabe. A pessoa que vem para cá, ela sabe que ela não pode fumar nos apartamentos, café da manhã, não pode fumar em área nenhuma, mesmo no jardim. Se ela quer fumar, ela pode fumar lá fora, porque lá fora, na rua, tudo bem, mas do portão para dentro ela não pode. Isso é o quê? Isso é algo que é uma diretriz, é uma linha em que eu escolhi ser assim. E cada um vai ter aquilo que acredita, vai ter aquilo que gosta ou não gosta e vai colocar. Por exemplo, eu não gosto de televisão, apesar de que todos os apartamentos hoje têm TV, TV de LED, TV grande, inclusive. Várias pessoas já me pediram para colocar na área do bar uma televisão. Ah, e venderia mais. Eu não quero colocar uma televisão, primeiro porque aquilo vai me irritar toda hora que eu passar no jardim, ou a pessoa que está na piscina para relaxar, ou na hidro, ela vai ouvir aquela televisão que cada um vai querer colocar num canal diferente. E assim, entende? Então, são coisas que você tem que decidir. Não são as pessoas que vão ditar isto. Elas podem dar, sim, opinião, mas no final das contas é você que vai decidir aquilo que você vai querer ou não. Porque, assim, se você não tem um norte, se você não tem uma diretriz ou uma ideia daquilo que você realmente quer, você não vai para lugar nenhum, porque tudo que forem falar para você, você pender, então você nunca vai estar numa direção reta. E é importante isso, tá? Não que você seja uma mula, Maria, e vá em frente,
Não é isso, eu ouço e aí eu vejo que tem realmente fundamento ou aquilo que não tem fundamento. Existem coisas que você ouve e que fala: muito interessante, talvez eu possa modificar, talvez essa logística que eu estou falando fazendo esteja errada". E aí você vai se adequando. Porém, existem coisas que não dá. E aí é fácil, porque se você tem uma noção de como você vai montar a tua empresa, daquilo que você quer permitir ou não permitir, é muito prático, entende? Você vai ouvir, você vai agradecer e simplesmente você não vai aplicar. Eu jamais irei aplicar, colocar uma televisão numa área comum, porque aí eu vou agradar algumas pessoas, sim, irei, mas eu vou desagradar muitas outras pessoas. E principalmente a pessoa que mais irá ficar chateada seria eu. Então eu não vou me desagradar, porque eu galguei muitos anos e hoje estou aqui. Eu sei um pouco aquilo que realmente vale a pena a gente comprar a briga ou não, entende? Então, eu nunca posso esquecer de que eu estou à frente desse barco. Então, às vezes, existem situações em que é difícil, sim, você tomar a decisão. Mas, de novo, mesmo que seja um único quarto, é você que pode colocar as regras nele, entende? Porque se você deixa, se você quer agradar a todos, de verdade, você não agrada a ninguém. Porque sempre vai existir pessoas positivas, sempre vai existir críticas, sempre vai ter pessoas que gostam e pessoas que não gostam, independente daquilo que você faça. Por isso, a melhor forma é você fazer o melhor que você possa desde o início, da melhor maneira possível, tá? Para poder lá na frente, se alguém não está feliz, não está feliz. Porém, você tentou o teu melhor e você sabe disso. E não é simplesmente para inglês ver ou para dar uma desculpa, ai, tudo que eu faço é perfeito. Não, não é. Muitas coisas a gente às vezes precisa dar às vezes dois passos para trás, olhar toda a situação para ver se realmente a decisão que a gente tomou ou o que a gente está fazendo é a coisa certa para que realmente a tua empresa caminhe. E essa empresa, de novo, voltando, ela pode ser como era a minha, com apenas 2 suítes quando eu comecei. E se eu não tivesse esse olhar crítico desde o início, de ter essa qualidade, de ter um bom café da manhã, de ter uma boa limpeza, um bom atendimento, talvez eu tivesse ficado por alguns meses somente, tivesse fracassado. Mas foi tão incrível que a partir do momento que eu inaugurei, coloquei a data para poder começar a receber e realmente eu recebi, primeiro veio só um casal e assim, semanas depois, a gente já estava com 9,2 na Booking, as pessoas chegavam e falavam: "Nossa, a sua nota é fabulosa, nossa", teve comentários e eu não tinha sequer me atentado que eu tinha notas tão boas. Então, assim, foi aí, através dos olhos dos meus clientes, que eu comecei a melhorar cada vez mais e a perceber aquilo que eu estava fazendo que estava dando certo. Então, se você está completamente negativado, no sentido financeiramente está sem nada, pensa, e se você tem um quarto, se você tem um escritório que talvez esteja aí só para colocar coisas quebradas ou coisas que não têm utilidade, se esse lugar que você está não está te dando nenhum lucro, faz uma limpeza, faz uma reviravolta
e de repente começa a monetizar. Aprende a fazer a coisa certa desde o início e é fácil. Hoje em dia existem vários canais que podem, várias operadoras, canais de aluguéis que podem te ajudar. Claro que eles ganham um pouco por isso, mas para quem realmente ainda não tem a experiência, e mesmo para quem tem experiência, nós temos muita experiência, mas eu não saio desses canais. Pelo menos um número limitado de apartamentos eu deixo ali, porque eles fazem propaganda para você assim, gratuitamente. Eles têm uma excelente estratégia de mídia para poder trazer hóspedes para você. E é, na verdade, é uma mão dupla, né? Eles ganham com isso, mas eu também ganho. Então, num período festivo, é muito fácil você alugar. Porém, existem períodos durante o ano em que a gente chama de baixa temporada, onde o número de pessoas que estão passeando é bem menor. E é aí, nesse período, aonde realmente essa parceria com essas operadoras é excelente, porque de alguma maneira eles canalizam, porque aí eles já fazem uma propaganda também de desconto e por aí vai. Claro, às vezes o preço tem que cair e cai realmente, mas no final das contas vocês dois acabam ganhando, tá bom? Então, eu espero que por hoje eu tenha ajudado de alguma maneira, falado um pouquinho de como eu comecei, da dificuldade financeira que eu tive. E não foram poucas, tá? Foram muitas. Teve período em que eu não sabia realmente aonde recorrer, eu não sabia quais as linhas de crédito eu poderia pegar e de repente você vai ao banco, está desesperada, quer fazer alguma coisa e acaba fazendo o empréstimo errado. Fiz isso também. Então, assim, eu tenho de verdade muito a ensinar com os meus erros, tá? E com os meus acertos também. Graças a Deus, pelo menos desde o início, acho que eu acertei em alguns pontos, porém não foi só mar de rosas mesmo. Mas hoje, depois de 12 anos, eu falo, valeu a pena cada erro que eu cometi, cada acerto que eu cometi. Eu sou muito grata por estar aqui hoje tentando passar para você aquilo que deu certo, porque não adianta a gente bater na tecla do errado. Não, o errado foi aprendizado. E eu quero que você, na verdade, tenha uma empresa onde você não precise cometer os mesmos erros que eu fiz, tá bom? Então, muito, muito grata por você ter me ouvido, espero que eu tenha ajudado de alguma maneira e muito em breve a gente se vê. Tudo de bom.